Você aí, tá tocando tambor para o maluco dançar? Gente, quem nunca, né? Às vezes a gente toca os nossos tambores mesmo para maluco dançar. E qual o problema, né? Quando a gente vai pensando essa coisa, nessa autocobrança que às vezes a gente tem, né, de repente mudar nosso campo vibracional, será que a minha vibração tá tão baixa porque eu me relaciono com esse tocar tambor aqui para maluco dançar? Ou será que tem muito mais a ver com as batidas, né, que a gente dá em relação a nós mesmos, né? Quando a gente toca o tambor ali de alguma maneira, você no final pode ficar com a marca, sabe, da batida na sua mão. Você vai calejando e no começo vai doendo, vai até criando hematomas, e esses hematomas eles têm que ter ali um significado para você continuar nesse processo, né, de bater nesse tambor existencial. Quando você leva a sua, sabe, a sua vibração, essa coisa vibracional que acaba não sendo muito científica, essa explicação, por quê? Porque vibração, vibracional, está muito mais voltado para uma explicação metafísica, quase que por um processo mais transcendente. E quando a gente vai para esse processo mais transcendente, que a gente está indo por uma viagem que não está no campo da experimentação da tecne, que não está no campo da experimentação da ciência. Óbvio que a ciência cada vez mais abraça essa fé, cada vez mais abraça essa crença de que existe algo superior a nós no processo transcendental. Óbvio que existem linhas de cientistas que estão muito mais integrados com a imanência, né, que é o caso da própria ciência. A ciência está muito nesse no aqui e agora, na comprovação científica e na coisa de que tem que ter uma prova de uma existência material. Quando a gente pensa em vibração, quando a gente pensa em mudar nosso padrão energético, como a gente escuta, como a gente vê e como a coisa ficou, às vezes, muito nesse campo da metafísica, essa explicação, né? Essa coisa de repente, tentar dar nome quânticos para coisas que estão acontecendo no campo material, mas que não tem uma explicação imanente, que não tem uma explicação material concreta a ponto de ser classificada cientificamente como algo real, né? Então aí a gente pode pensar assim, por isso que agora metaverso, meta essas coisas, entendeu? Porque a metapsicologia, ela dá conta até uma determinada maneira daquilo que a ciência imanente não consegue dar, não consegue nomear. Então, esses processos metapsicológicos, metafísicos, transcendentes, eles entram numa linha de raciocínio onde o sujeito não consegue mais ali, de alguma maneira, ter uma explicação na ordem da lógica, né? Então, quando a gente pensa nessas questões, né, vibracionais, essa coisa de transcender, essa coisa nirvânica, essa coisa, né, quase que samadhi, essas coisas mais que é voltada mesmo para o pensamento metafísico, voltada mesmo para esse pensamento mais transcendental. A gente tem que levar em consideração que vai cair naquela malha, né, de uma explicação que não é uma explicação de uma ordem científica catalogada, né, onde a gente tem aqui processos de experimentação real, comprovado em laboratório, comprovado cientificamente, comprovado às vezes em testes, em hipóteses e coisa e tal, que é mediado pela própria ciência. Então, quando a gente pensa em vibração, em essa coisa vibracional, essa coisa de uma explicação de mudar meu campo energético, será que eu tô com a minha energia está muito mais baixa porque eu estou me relacionando com pessoas XY, com grupo XY. Então, aqui, para não cair naquela coisa empírica ou mesmo naquela coisa que não é nem empírica,
holística, né, de explicação, a gente tem que levar em consideração de onde, né, que esse sujeito pensa essa questão energética, né? Para mim, assim, energia tem a ver com, no sentido psicanalítico, com uma energia emocional, que é o como que a gente consegue fazer essas trocas emocionais ou como a gente consegue perceber os processos de transferência. Às vezes, exatamente essa coisa da energia, né, que a gente pode falar assim que o analista ele capta ressonâncias. Ressonâncias está no campo que da explicação científica. Então a ressonância, sim, a gente pode classificar que será que é possível que uma ressonância de pensamento, uma ressonância de uma energia aqui real, né, que está dentro do campo mesmo magnético, pode alterar os meus padrões energéticos, emocionais, psíquicos e coisa e tal. Aí sim, a gente pode levar isso em consideração. Uma pessoa que tem uma carga magnética de uma certa, vamos colocar assim, de um certo tipo de padrão de mente, de pensamento, de ação, ou mesmo até daquilo que ela consome, daquilo que ela existe para ela, daquilo que é a possibilidade que ela tem de um existir, ou mesmo como ela se apresenta, pode alterar meu campo vibracional, vamos colocar assim, magnético, aí eu já acredito mais. Ela pode, exato, tanto que o Freud explica isso como, por exemplo, a transferência. A transferência nada mais é do que essa sensação que a gente tem, que pode ser de uma certa amorosidade e de uma ação, né, quase que libidinal, que quando a gente coloca, por exemplo, nos processos de vinculação, o vínculo, ele é primeiro pulsional, e depois ele é objetal. Então, assim, segundo a Melanie Klein e o Freud, vínculo Freud, pulsional, Melanie Klein, objetal. Então, se eu tenho uma construção de um vínculo que primeiramente é pulsional, né, que é onde eu tenho aqui meus instintos, é onde aqui eu cubro todas as minhas questões emocionais no sentido de afeto, e afeto encobrindo tudo, né, fome, saciedade, vontade, sexo, tudo tá dentro do pulsional. E objetal, quais são os objetos, né? A Melanie Klein coloca bem isso, né? Quais os objetos que participam, né, dessa interação pulsional para que o sujeito faça uma conexão psíquica com esses objetos que vão marcar essas pulsões, que vão levar, por exemplo, a processos de repetição. Então, e essa repetição no sentido positivo, não no sentido perverso, tá? Não no sentido objetal da relação, né? Mas sim no sentido de você criar processos de identificação e, às vezes, ou muitas vezes, fazer processos de reelaboração e repetição, né? Então, quando a gente, às vezes, está caído aqui, vamos colocar assim, a gente vai conversar com alguém, ou a gente está ali se relacionando com algum paciente, o lado, às vezes, patológico, ou mesmo o campo, né, de energia, vamos colocar assim, energia psíquica, não no sentido de energia que transcendente, nem essas paradas todas metafísicas, que também pode estar dentro desse sujeito, porque o sujeito, ele é biopsico, sócio, espiritual, né? Então, esse sujeito biopsico, sócio, espiritual, ele tem uma vivência dentro dele, e essa vivência dentro dele pode tá dentro de um padrão mais, vamos colocar assim, positivo, né, mais erotológico do ser, ou ele pode estar muito mais naquele padrão que ele não escolheu, que às vezes até pelo fato, né, assim, é inato a ele nasceu com aquilo, ele tem um padrão mais negativo, quase que tanático de vivenciar a pulsão. E esse sujeito que está vivenciando a pulsão dentro desse lado mais tanático, ele tende a ter uma visão muito mais negativa
das questões. São aquelas pessoas que são mais pessimistas, né? E aí a gente pode pensar ali naqueles aqueles traços que são mais masoca, que tem ali uma concentração maior, família Adam, de absorver a negatividade do mundo e virar quase que uma latrina existencial, segurando toda essa bronca negativa, e no momento, às vezes, a privada, né, a latrina enche, explode. E às vezes essa explosão tá para acontecer e a gente sente no nosso campo vibracional uma queda, né, da própria energia erotológica. Então, quando você pensa assim na energia erotológica, é no sentido de que o ser, ele está muito mais instintivamente, quando está saudável, buscando um campo instintivo de sobrevivência. E para sobreviver, ele precisa, sim, lidar com aqueles afetos, principalmente de uma manutenção, de uma certa satisfação, de um prazer. Então, assim, é difícil a pessoa querer negar essa posição de prazer, porque faz parte, é intrínseco a ele. E quanto mais ele está ligado com as suas próprias necessidades, e vamos colocar assim, às vezes até numa ordem mais primitiva de existência, mais ele vai lutar por uma existência nesse id, por uma existência nesse princípio do prazer. E quanto mais ele foge disso, mais ele vai estar tendo que lidar com o quê? Com uma baixa energética, quase que numa entrega melancólica, muitas vezes, ou mesmo transferencial da negatividade alheia, quando a gente está falando aqui de vinculações, e quando o sujeito diz que ele sente que a pulsão dele, né, vamos colocar assim, erotológica, está diminuída, que é o que eu acredito, né, que a pessoa queria dizer, que na verdade ela está mais entregue à manifestação de repente estar em vínculos que não tem nada a ver energeticamente, erotologicamente com a sua própria energia, né, com a sua energia aqui pulsional, né, com essa coisa, né, voltada para esse vínculo muito mais pulsional, e de repente ele está num lugar onde as pessoas, situações, provoca nele ou transfere, né? Ele capta nessa transferência, num processo de contratransferência, a própria negatividade do ambiente. Então, se são pessoas consideradas burras, se são pessoas consideradas menos competentes, no sentido de que elas não merecem estar naquela presença daquela pessoa, isso pode ditar, assim, isso é completamente subjetivo. Óbvio que existem pessoas que são, vamos colocar assim, pessoas mais esclarecidas, pessoas que estão em contato maior com o lado, sei lá, científico do estudo, ou são pessoas que têm uma inteligência diferenciada, no sentido de que elas acabam filosofando muito, pensando demais, ou são pessoas inteligentes mesmo, por que não dizer isso, né? Porque não existe gente mais burra ou mais inteligente, existem pessoas que foram trabalhadas, experimentadas até um certo ponto. Óbvio que existem psicopatologias ou mesmo patologias que podem dificultar, né, essa interação, seja porque a pessoa tem algum tipo de déficit, se a pessoa tem algum tipo de deficiência mesmo, no sentido da própria deficiência, se tem algum tipo de problema no desenvolvimento da aprendizagem, essas coisas, né, normal, que pode ter, assim, uma neurodiferenciação aqui nesse sentido, e isso pode ser sentido de algum jeito atravessado, mas isso não é um fator limitante para uma relação. Ou se a pessoa, assim, realmente tem uma sensação de que ela tá no meio, por exemplo, sei lá, família, amigos, onde ela não é compreendida, que isso é uma fala dos inteligentinhos que tenta dizer assim, ai, ninguém me compreende, ninguém quer estar perto de mim. Eu acho assim, quanto mais inteligente a pessoa, mais ela acha maneiras de se adaptar a qualquer tipo de meio ambiente, no sentido de pessoas e lugares,
a adaptação ela é muito maior em pessoas extremamente inteligentes do que pessoas que se julgam ou se acham inteligentinhos, né? Como diz aí, sei lá, esqueci o nome de filósofo que eu gosto dele, mas ele fala assim, as pessoas inteligentinhas são aquelas pessoas mais chatinhas, porque elas se julgam inteligentinhas, mas a pessoa que tem uma inteligência emocional real, uma inteligência até intelectual, as pessoas que são bem mais geninhos, elas realmente elas são um pouco mais misântropas, elas são mais seletivas. Por quê? Porque elas já perceberam que existe sim um desgaste, e é um desgaste de ordem psicológica mesmo, emocional, em se relacionar com pessoas que têm ali uma limitação ou simplesmente são pessoas que não pensam ou não têm a mesma velocidade de raciocínio para estar, às vezes, próximas dela. E isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento de uma interação real no campo das vinculações. Porque, assim, se a vinculação é uma coisa positiva, no sentido de que existe aqui um sujeito que joga bolinha de ping-pong e o outro vai lá e dá raquetada, e eles estão convivendo ali cada um, né, dando uma raquetada na bolinha, e tá ali a coisa sendo devolvida de um jeito bem interessante, um jeito bem produtivo, a coisa acaba indo para um lado mais equânime da questão. Agora, se eu jogo a bolinha de ping-pong com a raquetinha e o sujeito me devolve com, sei lá, com um drible de futebol, ali tá tendo pelo menos alguma questão no nível de destreza, de desentendimento. Então, quando a gente for pensar em se relacionar com alguém ou com sei lá, com pessoas ou situações, a gente tem que sempre levar em consideração que sim, existe sim essa coisa, vamos colocar assim, esse padrão vibracional que a gente não pode deixar de considerar aqui, que não é científico, tá? Mas que é uma coisa mais empírica, mais transcendental, mais quase que pietista, sabe? No sentido de que a gente pode levar, passar um pouco dessa coisa, sabe? A gente pode também passar essa barreira meio estética, ética, e chegar no religioso, porque esse é o nosso objetivo mesmo de... Eu acredito, esse é o nosso objetivo mesmo de evolução do nosso próprio pensamento, que é sair, às vezes, dessas ordens mais éticas explicativas e mesmo mais estéticas, que tentam, de alguma maneira, através da própria ciência, ir lá e, sei lá, diagnosticar, ou mesmo, através da ciência, dar ali uma hipótese, e quando a gente pensa nessa coisa da vibração em si, a gente não consegue deixar de considerar o Kierkegaard nesse sentido, porque a gente acaba indo por um processo mais religioso, a gente acaba indo por um processo que a gente pensa mais nessa questão transcendente, né? Porque não é algo que a gente consegue explicar do sentido científico da coisa, né? No sentido ético da coisa, seguindo aquele pensamento cartesiano da própria ciência, mas a gente consegue sentir e a gente é afetado, os nossos afetos são realmente afetados a ponto de que a gente começa a sacar que sim, existe algo além que está numa ordem transcendente, que está numa ordem mais religiosa, né, no sentido de crença, né, de que a gente tem que acreditar meio que de uma maneira meio que cega em relação a isso, de uma maneira meio que, sabe, pietista mesmo, no sentido de que o sujeito não tem todas as explicações que são plausíveis, né, pela ciência. Tanto que todas as explicações plausíveis que estão aí dentro da nossa ciência, hoje está nesses chats GPTs aí, e a gente coloca lá e tem 500 explicações. Agora, como eles não conseguem uma explicação, por exemplo,
para algo que está dentro de um campo de uma transcendência, de uma meta, né? De uma meta física, de uma metapsicologia, e agora é dos metaversos. Então, aqui há algo, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai para processos de vinculação. E aqui a gente pode usar bem uma teoria freudiana, que é que todo vínculo ele precisa do quê? De uma pulsão, né? E aqui uma coisa mais kleiniana, é todo vínculo há uma relação objetal. Então, Freud coloca que os nossos vínculos são pulsionais, Melanie Klein objetais, e Bion, né, pegando esse saber maravilhoso de ambos, coloca que o processo de vinculação ele tem muito mais a ver, né, com essas duas questões, né, pulsional e objetal, mas também com a recepção. Olha só que interessantíssimo isso. A recepção tanto da pulsão quanto dos objetos, eu tenho que ter aqui um conteúdo e um continente que vai me recepcionar. E esse continente que está me recepcionando, ele é como se fosse uma mãe abraçando o filho pulsionalmente e objetalmente fazendo uma relação não de objeto perverso, mas uma relação objetal de sustentação, como se ele fosse aqui um continente suficientemente bom winnicottiano, que vai dando uma significação, né? E essa significação no sentido de não é significado, é uma significação, é algo que possibilita aqui N interpretações, né? Que possibilita que o sujeito entender esse campo de vibração, e essa vibração que vem de uma ordem transcendental, essa vibração que vem de uma ordem e que não está no campo da imanência, está muito mais na transcendência, mas que faz pé com a imanência, começa a dar sentido para algo que esse sujeito vai nomeando dentro dele e achando que, por exemplo, sei lá, eu não consigo mudar meu padrão vibracional porque, por exemplo, eu tô tocando o tambor para maluco dançar. Então, assim, e às vezes é exatamente o contrário. O tocar tambor para maluco dançar é justamente o que faz com que você entre em contato com aquilo que você precisa mudar em você. Então, assim, o meio dita até um certo ponto, até onde você pode ir ou até onde você está indo na sua reciprocidade ali intelectual, emocional, relacional e coisa e tal que você quiser, mas ao mesmo tempo ele também nomeia para você a possibilidade de você perceber o diferente, de você perceber que você quer algo mais. Porque talvez se você tivesse num campo onde a reciprocidade fosse igual, vocês iam estar ali batendo numa mesma tecla, que é a tecla, sabe, quase que de um platô e contínuo, e vocês iam ter chegado ali e não iam pensar, por exemplo, que você queria algo diferente, que você, por exemplo, tá às vezes se relacionando com pessoas que estão abaixo. Não vamos colocar aqui energeticamente, não. Eu não coloco intelectualmente porque não dá pra gente mensurar, exceto se você realmente estiver se relacionando com pessoas extremamente ignorantes, no sentido de que elas ignoram, não no sentido que elas são ignorantes, mas no sentido que elas ignoram aquilo que você é e representa, ou aquilo que você apresenta, né? Então, se elas ignoram aquilo que você apresenta e você tem sempre a sensação de que você é o professor da turma, mas para alunos que querem se manter ignorantes, porque você ser o professor para alunos que estão interessados em se desenvolver é extremamente um prazer. Para mim, isso é um prazer. Eu prefiro 1000 vezes uma plateia que ignora tudo e que elas vão aprender do zero, do que aquelas pessoas inteligentinhas que se diz inteligentes e vão fazer perguntas que vão atrapalhar muito mais, ou na verdade são perguntas que têm muito mais a ver com o ego delas, né? Tem muito mais a ver com, tipo assim, eu preciso mostrar para esses outros que estão aqui na classe que são mais inteligentes. Não. Aí é muito mais ego, né? Que
e aí sim é uma coisa, de repente você dá aula, você tem uma sensação que baixou a sua vibração. Por quê? Porque você não está dando aula para pessoas que estão se alimentando do saber, né? Que estão sentindo gosto, né? Que estão apreciando o paladar daquilo. Aí você está dando aula para aquelas pessoas que estão, na verdade, ali para tentar se autopromover. E numa autopromoção que não é uma autopromoção gostosa, que às vezes existe uma autopromoção de alguém que você sente até prazer em ver aquilo, porque a pessoa tá dando sangue, a pessoa tá se doando energeticamente, aqui ó, falando no campo energia, doando energeticamente para aquele momento. Então você vê que a pessoa tá fazendo o melhor de si, no sentido de que a gente está sempre fazendo o melhor do que a gente pode, que é o que a gente pode. Mas às vezes a gente tá fazendo o máximo, né? A gente está querendo uma produção muito maior. E esse querer e esse ímpeto, e eu colocaria esse conatos, essa potência de agir, isso contagia, né? Isso traz pra gente uma felicidade, né? Uma sensação de bem-estar de estar presente de algumas pessoas, né? Porque a gente está devolvendo a bolinha do ping-pong, que a gente está ali devolvendo um saber, que a gente está ali participando, às vezes, de algo que traz prazer mesmo, porque assim, o prazer é uma coisa muito interessante.